Olha aí, pessoal, boa noite. Pessoal, hoje a pegada vai ser muito legal, muito legal, muito legal. Olha o Leandro Davi. Hoje a nossa live é como preparar o seu aluno para treinar CrossFit, HIIT, Cross Trainer, emagrecimento, condicionamento físico. Tá ok? Então, esta é a nossa live. E nós temos um convidado especial, né? Que é o querido amigo, professor, mestre em Ciências do Movimento Humano, o professor Leonardo Lima. Eu e o professor Leonardo, nós vamos fazer um bate-papo, nós vamos fazer uma conversa sobre esse assunto, sobre esse tema, tá ok? E durante uns 20, 25 minutinhos, explicando as nossas propostas metodológicas, tá bom? E depois, na sequência, nós vamos abrir para as perguntas, tá ok? Nós vamos abrir para as perguntas, que serão respondidas na sequência, tá bom? Então, opa, olha lá, Estou tentando aqui, professor. E aí, tudo pronto, bem? está me vendo? Tudo Tranquilo, bem? tranquilo. Estou tentando Ah, que ajustar bom. agora a máquina aqui, ó. Isso. Olha, você sabe que eu fiz a maquiagem, viu, professor, para tirar minhas rugas. É nada, você tá essa cara de menino aí de 38 anos. É, gente, o professor Leonardo é muito querido, ele é muito simpático. Ele me mandou mensagem, professor, 38 anos. Eu falei, professor Leonardo, 38 anos, nem de INSS, viu? É isso. Eu tenho Primeira, mais de 38 anos de INSS. Então, aquele, professor, diga lá, diga lá. aqueles que não sabem, né? Essa semana foi aniversário do senhor. Então, que Pois Deus abençoe muito a sua vida. que assim. E eu quero transmitir esse carinho para todo o Brasil nesse momento aí. O senhor é importante para a educação física. É uma das Obrigado. colunas da nossa educação física brasileira, então para mim é uma grande honra e uma oportunidade ímpar estar com o senhor aí nesse momento. Muito obrigado, viu? Muito obrigado Então, mesmo. obrigado. Pessoal, olha, eu estou iniciando junto com o IAEPT um projeto, né? Eu diria assim, é um projeto, os amigos do professor Mauro, né? Na verdade, é um projeto de live, né? Onde eu estou tomando a liberdade de convidar aqueles profissionais que têm duas coisas muito importantes. Primeiro, a competência, o notório saber, o conhecimento profissional. E segundo, que são meus amigos, né? Então, e são amigos que às vezes você tem um amigo e você não convida para trabalhar porque ele é bom para tomar cerveja, né? E ele não tem a mesma pegada que a sua, né? Não está na mesma vibe, os mesmos princípios filosóficos, tá bom? Então, então, professor, eu estou muito feliz. Então, nós estamos estreando, você foi o primeiro convidado desse projeto, nós transmitirmos para os nossos colegas aquilo que nós aprendemos, que Deus nos deu oportunidade e nós aprendemos, então nós aproveitarmos estas ferramentas, né, essas ferramentas da internet e transmitir os conhecimentos para os nossos queridos alunos, tá bom? Então essa é a ideia. O nosso bate-papo, né, professor Leonardo, é sobre como preparar o aluno, né? O professor Leonardo, vocês devem conhecer, sabe? Ele é especialista em musculação, tem um projeto fantástico de musculação, inclusive musculação voltada para a hipertrofia e entre outros objetivos. Então, nós vamos bater um papinho, nós vamos conversar e vocês vão guardando as perguntinhas e no final do nosso bate-papo, né, professor? Nós vamos abrir para as perguntas, tá ok? Então, professor, na sua percepção, como personal trainer, como professor, nós temos visto que existe uma grande procura das pessoas para emagrecimento. Vamos pegar o emagrecimento hoje, professor? Depois, numa outra sobre hipertrofia, o que você acha? Vamos lá. Tá bom? Então, nós sabemos hoje, temos visto que 60, 70% das pessoas que iniciam um programa de treinamento
em academias, o personal trainer, eles buscam o emagrecimento. Eles querem emagrecer. Então, nesse primeiro momento, como é que você vê essa conduta, a escolha para essas pessoas? Ah, eu quero emagrecer. Aí a turma chega lá e toca o hit, toca não sei o quê. Enfim, como é que você vê essa história? Bom, vamos tentar. Primeiro, a pergunta é excelente, né? Emagrecimento, ela tem uma relação muito mais voltada à estética, no sentido de obesidade, que tem uma relação de comprometimento de saúde metabólica. Então, obviamente que os caminhos podem levar ao mesmo fim. O sujeito ele inicia com um peso a mais, vamos dizer dessa maneira, e ele acaba, ao longo do processo, desencadeando a doença chamada obesidade. No sentido da sua pergunta, que para mim é muito relevante, tem a palavra imediatismo. As pessoas elas querem uma solução mágica, né? Sobre um produto X ou um método Y que possa trazer uma resolução em um prazo curto de tempo. 30 dias, 60 dias, 120 dias. Mas o nosso sistema nervoso central ele nem funciona desse jeito. Seria muito fácil se fosse assim, né? O que a gente tem observado? Na prática, que as pessoas, diante das propostas de intervenção do treinamento, associado ao controle alimentar, o resultado imediato se apresenta. Em outras palavras, 30 dias, 60 dias, 90 dias, muitas vezes o resultado apresenta. Mas a questão é, o quanto isso vai se sustentar ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos? E a literatura tem mostrado exatamente isso, que o reganho de peso em torno de 2 anos chega a ser 80%, 70%. Em torno de 5 anos chega a quase 90%. Então isso mostra que programas ou soluções imediatas e mágicas não mudam o principal, que é comportamento. O movimento humano se manter ativo não é uma questão de estética, é uma questão de preservação da qualidade da sua própria vida. O mercado comercial, pensando agora no nosso mercado, professor, ele tem justamente esse apetite de tentar movimentar uma receita através de produtos, que muitas vezes é como o senhor colocou, produtos que diferem do estado de treinamento do sujeito. Exemplo, treinamento de alta intensidade, ele é aplicável a todos? Na minha leitura, não. Ele deve ser respeitado uma progressão pedagógica desde 1900 e bolinha, quando pelo menos eu tive a oportunidade de estudar ciência do treinamento aplicado, pensando numa progressão de carga. Existe um locomotor que o senhor sabe tão mais do que eu, no qual o senhor é doutor em biomecânica. Sistema locomotor passivo, tecido mole, articulação, ligamento, são estruturas muito delicadas que, dependendo do volume de estresse que você venha a colocar do treinamento, ela não suporta lesão. Então, o abandono, sistema imunológico, a própria dor que o sujeito sente na fase inicial, dada justamente por não controle da carga de treinamento, respeitando quem é o sujeito. A culpa não é do sujeito, a culpa não é do aluno, a culpa não é do Zé, do João. Muitas vezes a ingenuidade ou, vamos imaginar assim, o não conhecimento do profissional de educação física, que ele não se atenta a esses cuidados. Soluções mágicas, na minha leitura, e acredito que é no senhor, não deve existir. Há uma progressão pedagógica para chegar no resultado chamado emagrecimento. Então, pessoal, que fantástico. Veja, o professor Leonardo, pessoal, colocou um aspecto muito importante. Primeiro, assim, o imediatismo, né? As pessoas querem rapidamente. E todo método, e principalmente, né, professor, vou dizer assim, com a apologia no bom sentido, com as evidências científicas, mostrando a eficácia dos treinamentos de alta intensidade, inquestionáveis, inquestionáveis. No entanto, muitos papers, né, quando fazem um estudo, pegam uma população especial, sujeitos treinados,
né, com certas características, e aí você vê um ou outro trabalho falando sobre o treinamento de alta intensidade, né, para pessoas comuns, até para idosos, né? Então, acho que você levantou um ponto muito importante, que é a questão, o problema não está na força, as pessoas têm força, né? O problema está, que eu tenho visto na avaliação, eu avaliei mais de 8.000 pessoas recentemente, os dados são muito assustadores. Os indivíduos não têm estabilidade de core, não têm controle neuromotor, não têm consciência corporal e coordenação motora. Então, um exemplo para a gente ir nessa pegada do treino. Eu peguei 10 sujeitos e todos conseguiram fazer em 1 minuto, 15 agachamentos. Em 1 minuto. Fala, faz 1 minuto, vai. Né? E terminaram 1 minuto e alguns conseguiriam fazer 20, e alguns falaram, professor, eu conseguiria fazer 25 agachamentos. Só que falei quantidade. E quando eu... Então, ou seja, né, professor, todos demonstraram força de resistência dinâmica de membros inferiores. Porque a carga, né, a carga do peso do corpo sobre as pernas, eles tinham força suficiente para fazer as 15, 20 repetições. Ou seja, demonstraram uma capacidade de força de resistência. Agora, dos 15, dos 18 e dos quase 3.000 que eu avaliei, 60% tinha encurtamento de sólio, tá? 56% o tronco caiu para frente, não tinha estabilidade do core. Então, todos eles tinham força de resistência. E aí eu fico imaginando assim, né, professor Leonardo? Essa pessoa chega com esses déficits de movimento, ele tem força. E aí ele é classificado como aluno iniciante porque ele está inativo sedentário. Primeiro que aluno iniciante, intermediário, avançado, para mim é super furado. Essa classificação é muito superficial. Extremamente. É melhor do que nada. Mas eu tenho, por exemplo, eu tinha lá, nesse experimento, todos alunos inativos, só que um tinha experiência. Ele era sedentário. Então o agachamento dele foi bom. E ele fez 12 repetições. Uma boa qualidade. Aí ele entrou e falou, estou fadigado. Então faltou a força. Mas a qualidade, a experiência motora dele, lhe deu um padrão. Um outro que tinha força fez 20, mas totalmente torto. Então, eu queria fazer a provocação, né? Como é que você vê a prescrição de treinamento sem avaliação prévia? Veja que eu dei 2 parâmetros, né? Eu posso fazer uma avaliação metabólica, colocar o cara na esteira, bicicleta, posso fazer uma avaliação lá neuro de força máxima, uma contração máxima voluntária, ok, que vai fazer para um indivíduo inativo, sedentário, para ver uma CMV-D, né? Agora, aí eu pego esse indivíduo, né, professor, sem este conhecimento prévio e coloco ele no programa de emagrecimento. Como é que você vê essa história? Está acontecendo isso? Não, está acontecendo. O critério avaliativo não existe como fazer. Primeiro, o que é treinamento? Treinamento, a primeira coisa que envolve é um excelente conhecimento de quem é o sujeito. A gente chama isso de anamnese. E essa anamnese nada mais é um grande bate-papo de tomar um café e tentar extrair informações ao máximo de quem é o sujeito. E avaliações específicas que são determinantes para qual é o caminho que seria o mais adequado para aquele momento. E como que ele está saindo diante de uma situação X ou Y. Se não avaliar, não existe possibilidade nenhuma de falar que é treinamento. A avaliação, ela faz parte do que nós chamamos de treinamento. Sem treinamento não existe. Sem avaliação não existe treinamento. Eu digo o seguinte, a avaliação, que depois vai ser embasada numa prescrição individualizada, que envolve critérios avaliativos em sessão, e envolve uma reavaliação, se isso não ocorrer, repito e reitero, não é treinamento. É um entretenimento muito perigoso. E esse entretenimento perigoso, eu sempre uso a imagem triste que nós tivemos alguns anos atrás, aqui num parque de diversões, no qual tinha um brinquedo que era tremendamente ingênuo, que traria alegria, e sobe, que é o chamado de elevador, e uma trava não funciona ou não está funcionando adequadamente, e infelizmente nós tivemos uma fatalidade ali, que foi, na verdade, um crime. O que significa isso?
O personal, o profissional de educação física, que ele não usa critérios avaliativos, um delineamento adequado, ele corre esse risco enorme de ele colocar o aluno dele numa torre de elevador, sabendo que muitas vezes a trava de segurança não está funcionando. O problema é que ele nem identifica que essa trava de segurança não está funcionando. Isso não é treinamento. Se o senhor me perguntar, na minha experiência de 23 anos como personal, se eu observo critérios avaliativos assertivos e adequados no campo prático de treinamento personalizado, eu diria que, infelizmente, ainda estamos num processo de amadurecimento e talvez novas mudanças de diretrizes aí precisam ser dadas de uma aplicação prática, né? A gente tem até o doutor André aí, que é grande amigo meu, um pesquisador fantástico do Rio Grande do Sul, que é uma autoridade internacional sobre avaliação. Então, eu acredito que, assim como o senhor, o doutor André, venha corroborar com isso. Sem avaliação, ponto. Não é treinamento. É uma grande brincadeira, uma brincadeira perigosa. Que fantástico. Eu gostaria de alertar, então, corroborando com o seu posicionamento, que, infelizmente, ainda muitas pessoas utilizam... Ó, o Gustavo Jorge, um abraço, Gustavinho. Então, o que acontece, né, Leonardo? Muitas pessoas ainda usam testes dos anos 50. O que me mostra 1 minuto de abdominal completo? Nada. Nada. Teste mais velho que andar para frente. Né? O que me mostra 1 minuto de flexão de braços? O próprio banco de Wells, tão aclamado, ele mascara o encurtamento disco-tibial. Então, eu não uso mais há 10 anos o banco de Wells, porque eu avaliei centenas de pessoas que passavam no banco de Wells e, quando fazia a flexão de quadril, tinha encurtamento disco-tibial, mas ele tinha membros longos e boa mobilidade lombar. Tá? E quando ele vai no stiff, ele não consegue fazer o stiff. Ué, mas ele passou, claro, ele toca a mão no chão no teste no banco de Wells. Então, para mim, é um teste extremamente furado, né? Como a flexão de braços, como o abdominal completo. Então, são testes neuromotores que, sob o ponto de vista de prescrição de treino, como o professor colocou, não mostra nada. Não mostra nada, antigo. Pá de cal em cima. Então, eu fico pensando, bom, qual teste? Então, hoje existe uma tendência você avaliar os testes qual e quanti. Então, por exemplo, um teste mais funcional ou mais multifuncional global, que me dá uma consciência e controle neuromotor do nosso gordinho. Né? Um agachamento, o teste que eu desenvolvi, que é o avanço a fundo, foi minha tese de doutorado. Então, ele me dá informação global. Eu tenho indicadores de... Bom, será que eu vou conseguir colocar a carga? Esse meu obeso precisa de treinamento de força, mas ele não pode fazer o agachamento livre backhand. Não pode. Ah, mas o ideal é o funcional. Mas talvez para ele seja melhor o leg press sentado. Por quê? Ele não tem estabilidade. E aí eu corrijo no paralelo o exercício dito funcional. Né? Então, eu tenho visto, professor, nesses programas de emagrecimento, primeiro, uma inadequação de testes de indicadores. Tá? E totalmente furado, antigo. Eu que sou velho, tenho quase 70 anos, quer dizer, tem caras ainda vendendo curso de avaliação com esses testes, em curso de pós-graduação. Deus do céu! Não sei o que esses caras, que eu não dou aula em pós-graduação, não me convidam, acho que eu sou muito rabugento, né? Sabe, eu não sei o que esses caras estão falando em curso de pós-graduação com a disciplina de avaliação, dando teste abdominal, sabe? Pelo amor de Deus. Então, o que eu vejo, né, e o professor colocou lá atrás, a questão do obeso, eu tive cases de sucesso de obesos que eu cuidei que diminuíram 86 quilos ao longo de 1 ano e meio. Né? Tinha 110, pesava 56, chegou a 110 e voltou a 56, depois de 1 ano e meio de trabalho. Então, você colocou, professor, uma coisa muito importante. É esse treinamento sem um diagnóstico. O diagnóstico é essa anamnese. Né? Então, nós ainda... o aluno é obeso, ok. Põe ele na balança, faz lá a dobra cutânea, ok, perfeito. Dobra cutânea, se tiver o DEXA faz, só que custa $50 mil. Não dá para fazer o DEXA, né?
Ou faz um bioimpedância, aí tem as máquinas e tal. Ok, via porcentagem de gordura. Aí vamos para o treinamento metabólico, para o treinamento de força, né? E a sua especialidade, né? Essa combinação. Agora, se o aluno, na minha percepção, se ele não tem algumas condições neuromotoras, de controle neuromotor, a seleção dos meios e métodos vem depois dessa avaliação. Então, eu pedi ao professor, como é que você tem visto, professor, esse mix? Você falou do treinamento de alta intensidade. Como é que você tem visto para o obeso esta combinação? É força, é o neuromotor, é o metabólico, é junto, é concorrente? Ah, a palavra concorrente, numa mesma sessão, força e resistência para o obeso. Isso é mito, é verdade? Como é que você vê essa história? Bom, eu acho que a gente teve que partir do princípio, que eu acho que é o mais importante, né? E esse critério avaliativo e delineamento avaliativo, uma das coisas que eu acho de extrema sensibilidade é entender o desejo do sujeito. O que significa isso? A adesão e a regularidade e a frequência é o que de fato vai trazer uma mudança ao longo do processo. O que significa isso numa prática, né? Não adianta você colocar o sujeito fazendo uma atividade que ele não vai ter prazer em fazer. Perfeito, palavra mágica, prazer. Que a sabedoria do bom personal e do profissional de educação física, e aí, de fato, eu acho que as pessoas, quanto mais experientes elas são na nossa área, elas deveriam ser as pessoas que tenham mais perspicácia em relação a esse entendimento. Exemplo, o sujeito odeia fazer bicicleta. Para que vai fazer a bicicleta? O sujeito odeia andar numa esteira, então não faça esteira. Procure atividades que pelo menos ele saia de uma zona de morbidade, uma zona de conforto, no sentido fisiológico mesmo. Ele precisa agora desestabilizar o corpo dele. O que significa isso? Treinamento, o doutor Mauro, não é tão gostoso para o organismo. Treinamento é uma agressão para o nosso organismo. É um estresse. É uma homeostase, né? Nós quebramos a homeostase e o corpo, ele tenta de todas as maneiras se reorganizar. Se você perguntar para o teu organismo e o organismo de um obeso e ele respondesse, e aí, você quer ficar sem fazer nada? Óbvio que sim. E ele vai ainda pedir o quê? Eu preciso de energia, eu quero comida, né? O desejo do nosso corpo é comer, dormir e armazenar energia. Só que a gente sabe que isso daí não é o caminho mais assertivo, pensando em saúde metabólica, saúde integral do sujeito. O exercício, o treinamento, ele entra justamente aí. É tentar tirar dessa zona de conforto, quebrar essa homeostase e gerar processos adaptativos. Só que para gerar os processos adaptativos de melhora sobre os mecanismos fisiológicos, por que eu falo isso? E eu acho que o professor vai concordar. O exercício, na minha leitura, ele não tem um peso de grande significância sobre o emagrecimento. Perfeito, O grande significância são várias dimensões, dentre elas o exercício, no qual vai fazer um carro funcionar melhor. Eu acho que é essa analogia. Você é uma Ferrari, mas se a tua Ferrari tiver com desajuste no motor, comprometimento na suspensão e a gasolina que você tem colocado está batizada, que é a alimentação, essa Ferrari, por mais que ela seja geneticamente uma Ferrari, as questões de várias dimensões não levam essa Ferrari até a potência máxima sobre o motor. O corpo é igualzinho. O obeso, ele é um ser humano, ele é gente, e com exercício ele vai melhorar os mecanismos, ele vai fazer exatamente os ajustes que são necessários no aspecto cardiovascular, no aspecto neuromuscular, no aspecto hormonal. Ele vai arrumar a casa. Arrumando a casa, associado a mudanças de comportamento, que são fatores alimentares, mudanças de comportamento, fatores sociais, mudanças de comportamento, fatores culturais, ou seja, fatores de comportamento que não envolve só comportamento social. Muitas vezes é uma disfunção bioquímica, é uma disfunção neuronal, é uma disfunção hormonal, que precisa de uma intervenção
que não é nem no âmbito nutricional, é uma intervenção da área médica. Então, emagrecimento no sentido, abre aspas, obesidade, fecha aspas, ou seja, doença, ela não é resolvida somente de um lado pequeno de várias dimensões associadas. O que significa, para eu finalizar a minha parte? Não se iluda. Método de treinamento não emagrece. Ponto. O que faz emagrecer é um conjunto de dimensões no qual a atividade física bem organizada e planejada vai de fato fazer funcionar melhor mecanismos de saúde que vai trazer um resultado mais favorável. Mas não coloque na cabeça que o HIIT contínuo, que na verdade quando a gente fala HIIT, basicamente você tem dois métodos de treinamento. Eu vou fechar nesses Contínuo, dois. intervalado. Intervalado e contínuo. E as outras variações que eu queria chamar método de competição, método de jogo, método de repetição. É método contínuo intervalado que a gente usa mais na prática da nossa ação. Então, há um erro notório de conceituação. A gente chama Tabata de método. Coitado do pesquisador, o Izumi Tabata. Então, você vê que essa falta de entendimento sobre uma proposta intervalada e uma proposta contínua acaba trazendo uma direção ilusória, que é isso que vai trazer um resultado mais favorável ou não. E a gente sabe que para um sujeito completamente sedentário, qualquer movimento gera melhora de consumo máximo de oxigênio. Qualquer movimento que ele tenha um prazo de adaptação vai melhorar oxidação de gordura, vai melhorar força. Então a questão é, legal, e depois disso? E depois disso, aí sim, envolve um planejamento que não pode ser limitado a um produto de 60 dias, 90 dias e alcance o resultado. Ou produtos mentirosos, faça 1 hora de atividade X ou Y e tem um gasto calórico de 2.000 calorias, 1.800 calorias. Eu não sei qual é o Wolverine, né, que tem essa capacidade de tamanha dispêndio energético numa atividade tão curta e um gasto energético tão alto. Então, acho que é bem por aí que a gente tem que estar pensando. Muito bom, né? Eu gostei muito dessa questão, acho que é importante os nossos queridos, os jovens professores, né, que estão nos assistindo, a minha experiência são 52 anos cuidando de pessoas. Eu tive a oportunidade de cuidar de muita gente, inclusive de muitos obesos. E uma coisa que eu aprendi, né, Léo, assim, na fisiologia, que a fisiologia, o corpo fisiológico, todos vão reagir da mesma forma, porque nós somos similares. Você tem um pouco mais de fibra branca do que eu, fibra tipo 1, tipo 2, mas a essência é a mesma. Então, o estímulo, a resposta neuromotor endócrina é muito similar em função das características biológicas do ser humano. Por isso, nós somos seres humanos, né? Agora, o que eu aprendi, o que eu vi nesses anos cuidando de obesos, foi assim, primeiro que você colocou muito bem a questão multifatorial. Tá? Então, obesidade, né? O obeso, não o gordinho, né? 2, 3 quilinhos, o gordinho safado, né? Que quer a barriga tanquinho, não, a pegada é outra. Né? Mas, então, a compreensão dos aspectos emocionais. Eu vou contar rapidinho uma historinha que ilustra bem o que você colocou. Eu cuidei de uma aluna, eu vou falar o nome dela, Yara, ela pesava 130 quilos. Tá? Então ela me procurou com 130 quilos. Eu disse, bom, vamos fazer um planejamento, vamos tentar mudar dos 3 dígitos para os 2? Eram 30 quilos. E quanto tempo? Sem pressa. Então nós iniciamos o trabalho e eu percebi, Léo, que ela era extremamente coordenada. Eu pedi os exames dela, ela era uma gordinha irritantemente saudável. Colesterol, triglicérides, T3, T4, TSH, toda a parte hormonal, ela não tinha um único problema. Aquela desculpinha, não, eu sou gorda porque tenho problema de hormônio. Problema não é hormonal, é bocal, né, e emocional, né? Bom, e nós fizemos o projeto e o que me impressionou, então, eu usei circuito, misturando aeróbico com circuito musculação e dança, e ela adorava a dança. E era uma coisa, Léo, muito interessante quando você falou em prazer, o exercício prazeroso. A Yara odiava ficar na esteira, mas quando eu dava aula para ela com música, ela ficava 25, 30 minutos fazendo um treinamento contínuo
variativo do tipo 2. Você falou, intervalado era um contínuo variativo, modalidades acíclicas. Bom, encurtando a história, pessoal, passados 6, 7 meses, a Yara estava com 102 quilos. Foram 28 quilos. Graças às aulas, obviamente, 20%, como você bem disse, e eu disse, olha, procura um nutricionista. Você, não, eu não entendo de nutrição, eu não falo, eu entendo de cerveja, queijo. Eu não recomendo nada. Para o que eu tomo? Água e cerveja, que eu gosto. Então eu nunca dei suplemento, complemento, deplemento, nada, nada, nada. Eu não estudo. Eu conheço, mas não... Bom, Léo, só finalizando. Eu usei muito as técnicas de relaxamento, respiração, soltura para fazer o equilíbrio emocional. E ela era meio zen, e ela reagia muito a esse tipo de técnica. Na última aula que eu trabalhei com ela, faltavam 400 gramas para ela chegar aos 90, baixar dos 3 dígitos. Na hora do relaxamento, ela começou a chorar, Léo. Ela começou a chorar. Falei, putz, será que eu errei? Será que é a técnica? Falei, Yara, o que foi? Não, professor, hoje eu encerro o trabalho. Falei, Yara, foram 32 quilos. Nós estamos assim a 400 gramas para você chegar na nossa meta, que é baixar do 100. Falei, não, vou te contar então. Eu comecei a emagrecer, eu comecei a ver o mundo de forma diferente. Inclusive na minha família. Eu vi que meu marido é um tranqueiro, é um tonto. O meu filho são uns, desculpe a palavra, uns babacas, uns tontos, sabe? Então eu comecei a ver o mundo. Aquela barriga que me protegia, e pro obeso tem isso, presta atenção, pessoal. Essa barriga é uma barriga de proteção. O gordo, ele perde o pé, então ele precisa do peso para ficar no chão, que ele vive flutuando. Então a gordura é uma gordura de proteção. Ela se protege do mundo. Então, a gordura para o obeso, ela tem um fator emocional de proteção. E ela me disse, Léo, o seguinte, não, professor, se eu continuar emagrecendo do jeito que eu estou, eu vou ter que mudar minha vida. Eu vou ter que botar meu marido para fora de casa, botar esse vagabundo do meu filho, eu estou vendo o mundo diferente. Então, não, eu não quero isso. Muito obrigado, foi muito bom, mas eu não tenho coragem. Aí ela me disse o seguinte, Léo, eu não estou preparada para fazer carreira solo. Foi embora. Foi embora. Eu fracassei. Ou ela fracassou, ou nós fracassamos. Bom, passado 4 anos, eu encontrei a Yara no parque, caminhando, se arrastando com o chato do marido, recuperou todos os 32 quilos, estava pesando 140 quilos. Então, o que você colocou é realmente fantástico. É isso aí, é multifatorial. Então, e às vezes nós ficamos pegando, você falou algumas coisas fantásticas. Prazer, o ser humano é movido ao prazer, ele foge. Nós somos movidos ao prazer, ao tesão. E para o gordo, é tudo ou não. Ele não pode mais comer e ele gosta. Ele tem que fazer exercício que ele não gosta. Então ele perde o que ele gosta e tem que fazer o que ele não gosta. Então eu acho que para os nossos queridos que estão nos assistindo entender, você falou muito bem. A questão do exercício é 20%. Aí nós ficamos no EPOC. Não, porque o EPOC vai emagrecer. Sabe? Eu diria, é pouco. E eu vou arrebentar o meu aluno. E outra coisa que eu queria que vocês estão nos assistindo, prestasse atenção no que o professor Léo falou. Nós temos 2 métodos de treino, é contínuo e intervalado. Agora, comercialmente vale. É interessante eu vender 15 métodos diferentes. E o Léo, fisiologista, o método, eu tenho o quê? Componente metabólico, aeróbio ou anaeróbio, alático ou lático. Pronto, meu Deus! Você está fazendo, é longo, é curto, é médio? A minha pergunta é assim, qual o componente metabólico predominante do seu método de treino? É anaeróbio? É alático? Se é sprint, se é sit, se é vit, se é sit? Pô, meu, quer dizer, é cíclico ou acíclico? Tá bom, eu vou fazer um treinamento intervalado, anaeróbio, alático, aí eu pergunto, cíclico ou acíclico? Com peso próprio corpo ou com acessório? Pronto. Bom, isso dá pós-graduação, né? É por isso que não me chamo por aí. Porque para mim é exagero. É exagero. É exagero. É anaeróbio lático? Qual a carga? Qual o volume? Qual a intensidade? É 40... Ah, não, é 50 agora, é o longo, é o intervalo longo. Meu amigo,
Pô, meu bonito. Agora, pesquisador precisa publicar em revista de impacto para ganhar dinheiro, né? Então precisa produzir papers. Você junta tudo, é tudo igual. Me desculpe. Cabelo branco permite que a gente fale algumas tranqueiras, né? Eu tenho certeza. Mas ainda vou chegar a falar tão abertamente assim, algumas coisas, mas acho que é bem isso mesmo, né? O treinamento ele tem que trazer prazer para gerar adesão, para gerar regularidade. Mas se alguém perguntar para mim assim, Léo, todo mundo que submete a um processo de treinamento, quando eu digo processo, não é pensando na interrupção. Processo é a vida inteira. O que me motiva a afirmar assim, parabéns ao professor Mauro, porque o professor Mauro ele tem 68 anos, creio eu, feito essa semana, né? Tô correto? E mantém atividade. Então, se alguém me pergunta, Léo, o professor Mauro, ao longo desses 50 anos ou mais de atividade física, você recomendaria treinamentos numa intensidade alta para o professor Mauro? Óbvio que sim. Óbvio que sim, por quê? Porque o estado de treinamento do professor Mauro, ele já está adaptado. E para o professor Mauro continuar sendo esse homem ativo, com força, com vontade e determinância de continuar aí na nossa educação física, eu não posso trabalhar com as mesmas cargas que lá há 40, 50 anos atrás eu provavelmente trabalharia com o professor Mauro numa fase de início de atividade. Então, assim, todo mundo vai ter que treinar exercícios de características fortes? Sim. A questão é quando, por quê, para quem? Essas são perguntas que o personal e o profissional de educação física, ele tem que estar muito claro. Não podemos abreviar tempos. Perfeito. Entenda que a prática do exercício e do treinamento é para a vida inteira. Não podemos colocar soluções empacotadas em produtos que venham trazer soluções rápidas e imediatistas. Isso não muda comportamento e estilo de vida. Então é isso. Treinamento, para mim, ela tem uma conotação do teu corpo em movimento. Manter-se ativo. Sim. O desafio é esse, que manter ao longo da vida. Mas eu também não posso me iludir dizendo que os 30 minutos de caminhada, que é uma prerrogativa de manter-se ativo, entre aspas, faça 30 minutos de atividade, ou 30 minutos contínua e intervalada. Eu não posso dizer que isso daí vai ser para o resto da vida se eu não manipular variáveis do treinamento. Dentre elas, o esforço propriamente dito sobre essa caminhada. Nos mesmos 30 minutos, seja numa maneira contínua ou intervalada. Então, acho que isso é a questão. Entender das variáveis. E o senhor falou com muita propriedade. Nós, da educação física, precisamos resgatar os conceitos do treinamento. Perfeito. Eu vou usar o termo do Dr. Charles Lopes, no qual foi meu orientador. Nós precisamos resgatar o old school, a velha escola, que ela não significa que ela é tradicional, não significa que é ultrapassada. É o clássico. O que significa é o clássico, isso? Né? O clássico. É ciência. Ciência que teve as suas intervenções, que também tinha as suas limitações, e que hoje nós temos uma leitura, graças a Deus, com mais tecnologia, que acertamos os ponteiros do que nós já fazíamos. Sim. E melhoramos agora a nossa prescrição. Então, qual é o desafio meu? O desafio do Dr. Mauro, o desafio daquele que nos ouve, é estudar demasiadamente para não errar nas prescrições. Estudar não pensando em título, não pensando em egos inflamados acadêmicos ou para ter destaque em rede social. O estudo é uma obrigatoriedade daquele que é vocacionado à educação física. Sabe por quê? Porque eu tenho até hoje muito medo de errar nas minhas prescrições. Porque eu não lido com robô, eu lido com gente. Gente que tem esperança na minha condução, da minha ciência atribuída ao longo de bons anos, para poder atender com máxima segurança e eficiência o desejo dessa pessoa na melhora de qualidade de vida dela, ou treinamento desportivo, ou qualquer outra área.
A área da educação física ela precisa resgatar que nós não somos tecnicistas. Nós somos apaixonados pelo movimento humano e que sim, a educação física, na minha leitura, ela é para poucos. Em que sentido? Profissional de educação física com CREF não significa absolutamente nada para mim se não estiver associado à vocação. E a vocação é cuidar de gente, servir pessoas através do movimento humano. Ter CREF, podemos ter milhares de pessoas e profissionais com CREF. Ter CREF, a preocupação para aqueles que não têm vocação é falar mal do outro profissional. Esse é uma pessoa que não tem vocação. Segundo, falar mal de qualquer método de treinamento. Isso é um absurdo. Falar mal de crossfit, falar mal de zumba, falar mal de fitness. Desculpa, isso é uma loucura, porque contradiz tudo que nós queremos. As pessoas tenham vivência, experiência, se realizem. Então você me pergunta assim, o crossfit é ruim? Óbvio que não. Se eu falar isso, eu estou indo contra a minha educação física. Agora, se você fala, Léo, no crossfit cometemos erros? Claro que sim, como qualquer outra área, dentro da área da educação física. Qual é o desafio? Estudar, minimizar os erros e, principalmente, entender que nós não prescrevemos treinos no aspecto genérico. Nós não prescrevemos treinos no sentido coletivo. Tudo é para o indivíduo. É pessoal, é personalizado, é cuidado. Então, se você tem uma sala com 30 alunos, se vira. Você tem que atender os 30 com individualidade. Então, crie uma possibilidade de ter 2 auxiliares, 3 auxiliares. É isso que a gente precisa. Eu sei que talvez seja uma utopia pensar dessa forma, mas se eu não pensar dessa forma, ela se torna algo meio baseada. É algo que eu vou colocar agora em rede social, uma prescrição pronta e falar agora, sigam isso e tragam o resultado. Isso aí não tem nada a ver com, pelo menos eu creio, sobre orientação de treinamento, prescrição de treinamento. Então eu acho que a minha opinião é muito clara. Vocação é o que leva a ser o real profissional de educação física. Vocação é o que leva você a estar agora na live aí. Já está 45 minutos e tem gente que não saiu até agora. Por quê? Porque você se identifica que a educação física ela precisa humanizar nossas relações. Eu acho que a gente precisa trazer um todo de um trabalho que envolve várias dimensões, dentre elas o exercício, mas muitas vezes, você que é personal vai se identificar com o que eu estou falando. Um bom cafezinho com o teu aluno, para aquele momento, é o que ele precisa para melhorar a qualidade de vida e perspectiva sobre uma nova possibilidade de caminhos que talvez ele não tinha enxergado, e com aquele café, que era aqueles 45 minutos, 60 minutos, que deveria ser ministrado numa sala de musculação, aquele café fez a diferença. É óbvio que aquele café, no âmbito fisiológico, não vai ter resultados. Olha, que ele não fez nada, ele enrolou o cliente. Não. Isso é sabedoria. Sabedoria é entender a necessidade real da função que o sujeito está precisando. Então, acho que abre uma discussão grande para isso. Então, aí, né, Léo, acho que você abordou uma questão muito interessante. Eu me lembro, eu perguntando quando professor em faculdade, por que vocês estão fazendo educação física? Por que você veio fazer educação física? Porque eu gosto de exercício, eu gosto de treino, eu faço esporte. Falo, vocês estão no lugar errado. Alguém que vai fazer educação física, para mim, é óbvio que faz parte do seu estilo de vida gostar de movimento, de exercício, de dança, de lutas. Isso não se discute. Se eu vou na educação física, mas eu não gosto de movimento. Então, você está no lugar errado. Então, isso aí não se discute. Então, a minha questão era assim, para fazer educação física, você precisa de algumas coisas. Primeiro, gostar de pessoas. Segundo, gostar de pessoas. Terceiro, gostar de pessoas. E quarto, ter paciência para atender pessoas. E quinto, ter muita paciência, porque você vai cuidar de pessoas. E, Léo, na minha visão, o cuidar de pessoas, né, a sabedoria, como você disse, é ir além da mitocôndria. Os pobres de espírito, os cientistas pobres de espírito, que nós respeitamos o conhecimento, eles param na mitocôndria.
tudo é explicado sob o ponto de vista da resposta neuromotora, metabólica, hormonal. Mas nós somos seres humanos, com vontades, com ansiedades, com angústias, né? E eu diria assim, por que que alguém... ano passado, eu perdi um aluno, eu cuidei dele durante 20 anos. Ele foi meu aluno 20 anos. E se eu contar para vocês numa live os exercícios que eu ministrava para o meu querido doutor Oscar, vocês vão dizer, professor, você é doido, né? Você é doido. Então, eram coisas muito simples. Mas, por que que ele ficou? Porque eu fui além da mitocôndria. Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental, né, que você colocou, que está relacionado à vocação. Né? Você tem que, a educação física precisa assim, e o que me preocupa muito, sabe, Léo, você colocou com muita propriedade, é que pelo marketing, graças a essas ferramentas, nós estamos aqui falando com 100, 120 pessoas, mas todo mundo se tornou um vendedor. Eu também quero vender, você quer vender os nossos produtos, mas vender com qualidade, com essência, com comprometimento, né? E eu dou aula em grupo, eu tenho uma turma de 20 alunos que eu dou aula em grupo, e eu sei, todos eles fizeram avaliação. Eu sei de cada um os déficits de movimento. Eles têm um objetivo comum, que é saúde e bem-estar, qualidade de vida. E às vezes, né, o nosso pessoal, é, em nome dos métodos, das técnicas sofisticadas, das evidências, acho que todo mundo é capaz de, que todo mundo quer sim. Né? E a gente esquece de perguntar o que o aluno quer. Sabe? A média da população brasileira treina 2 vezes por semana. Eu não posso pensar numa prescrição de 5 vezes para atleta, sim. Uma pessoa comum não tem microciclo de choque, não tem microciclo recuperativo. E é incabível você não pensar no microciclo para um atleta que vai bater um recorde daqui a um ano. Então, eu acho que muitas vezes, né, a gente exagera um pouquinho e falta um pouquinho. Então, você colocou o clássico, Bach, Beethoven, Chopin, Beatles, é imorrível. Você pode ou não gostar, mas se você for falar de rock, tem que falar em Elvis. Se você for falar em treinamento, tem que falar em Verkhoshansky, em Antônio Carlos Gomes, em Charles, então, que falam sobre os métodos clássicos, né? Então, eu vejo assim que essa colocação da vocação, né? Você precisa gostar do ser humano, né? Você precisa gostar de cuidar, de atender. E a missão que eu vejo, né, Léo, do profissional de educação física, a nossa missão é cuidar do aluno com conhecimento e competência. A nossa missão como profissional da área da saúde é cuidar do aluno. Né? É cuidar, nós somos cuidadores, nós somos o pedagogo do movimento e cuidadores. Né? Bom, É verdade. Doutor, vamos tentar abrir pelo menos algumas perguntas aí, até pelo isso é que a horário. gente só tem uma O que o horinha, senhor né? acha? Nós só temos uma horinha de eu não sei há quanto tempo. O João que está nos assistindo. A gente já está 45 Então, nós minutos. temos aí, pessoal, professor Léo e eu estamos aqui à disposição para vocês agora, né? Vocês coloquem as perguntinhas aí para nós podermos, então, fazer esse bate-papo, né? E não podemos ficar muito tempo também, né? Paciência nesse caso. Não, não há nenhum problema. Se tiver perguntas aí direcionadas a mim ou direcionadas ao professor Mauro, estamos à disposição aí. Se eu não souber responder, pode deixar que eu vou falar na hora que eu não sei responder, tá bom? Quero agradecer a todos que estão presentes, convidem seus amigos aí, ainda temos uns 20 minutos aí. Quero agradecer, eu vi que tem o doutor André, o Zores, amigo nosso, né, doutor Mauro? O Paulo Amaral, né? O meu grande Oh, que amigo maravilha. aí, Abraço, sócio Paulo. do Zorzi. Então, obrigado a todo aí que está fazendo parte aí da nossa comunicação amiga, né, e respeitosa aí. Vamos lá, vamos com as perguntas aí. Tem algumas aí? Vamos lá. Vamos ter gente. Estamos aguardando Nós estamos vocês aí. terminando que deu uma Uma ou hora. duas O João está perguntas. me mandando mensagem aqui, né, João? Nós estamos há quanto tempo, João? Quanto, Lia? 50 minutos. Aí tem mais 5 minutinhos aí. Tá bom? Olha, acho que... Ó, as perguntas... Viva esses dois monstros. Ó, a Evelyn, lá de Fortaleza. Eu vou estar lá em Fortaleza. Ela está organizando um curso meu lá. Logo, logo eu estou Ó, que lá. bom. Né, Evelyn? Vamos lá arrebentar aí. Olha lá, ele está colocando sobre
reversibilidade. E agora começou um monte de pergunta. Meu Deus, aí eu não consigo nem acompanhar. Professor, o senhor consegue ver as perguntas aí com mais facilidade que eu? Ele está perguntando sobre destreinamento, de training. O que os senhores podem indagar não, responder Paulo Santos, né, sobre destreinamento. Aí, Léo, vai nessa? Destreinamento. Então, tem várias perguntas aí. Destreinamento, a palavra já diz, né? É o sujeito que estava num processo de continuidade e de treinabilidade e, de repente, ele para de treinar. A grande questão é que o impacto desse destreinamento, ele tem uma curva de decréscimo das capacidades adquiridas. Eu costumo dizer o seguinte, você quer treinar? Tenha certeza, porque você deve treinar a vida inteira. Parando, obviamente que você vai ter uma reversibilidade dos resultados alcançados. Eu não digo que você vai ter o mesmo estado anterior, porque existe, de fato, algumas ajustes que vão ser significantes aí ao longo do processo, mas que, de fato, você vai ter um grande impacto sobre essa reversibilidade, aí, principalmente sobre força-potência. Você adquire muito rápido, mas também perde muito rápido. As capacidades coordenativas, elas têm essas características, né, professor? Potência, velocidade, força máxima, ganha-se rápido e perde-se rápido, né? E, por outro lado, também é o seguinte, sujeito altamente treinado, para manter ainda uma linearidade progressiva de ganho de potência, olha, o personal e o preparador físico tem que ter muitas ferramentas aí em sua caixa para continuar gerando os ganhos aí sobre essa manifestação da força. Mas infelizmente, a aptidão física não é como a poupança antiga. Você guardava lá e deixava, ficava rendendo. As várias capacidades... Tem uma pergunta sobre hipertrofia, né, professor? Ela se perde muito rapidamente, né? Flexibilidade muito rápido, a resistência um pouco mais demorada. Uma pergunta. Eu vi que teve várias perguntas sobre hipertrofia, parcelamento de treino, distribuição, ordem de treino. Isso é assunto longo, hein? É assunto que a literatura atual ela tem investigado bastante. O grupo de pesquisa nosso aí, liderada pelo Dr. Charles Lopes, a gente investiga muitas variáveis do treinamento, principalmente sobre frequência, e no meu caso específico, eu estudei sobre parcelamento no sentido de volume de séries. Então, a literatura ela tem vários caminhos aí para podermos conversar e que não dá para uma live explicar todas essas variáveis aí, pensando em qual é a melhor forma de distribuir, qual é a melhor forma de volume de séries, mas de antemão eu quero deixar um recadinho. As coisas mudaram, né, professor? As coisas mudaram. O que nós dizíamos na década de 80, lembrando que a nossa cultura do treinamento de força, utilizando musculação, a nossa cultura é muito americanizada. É uma cultura que veio do universo do bodybuilder e nós transferimos para o universo do fitness aqui no Brasil, e que carregamos essa maneira de parcelar, de dividir treino, e que não é nenhum mal nisso. Acontece, como eu falei no início, há um ajuste na lente, né? A ciência avança, as investigações melhoram os resultados, né, através de instrumentos mais fidedignos para apresentar o fenômeno do que foi investigado, e a frequência semanal é uma delas. A gente tem visto aí que treinar todos os dias o mesmo segmento muscular, o mesmo grupamento muscular, ele pode ser colocado sim, desde que você saiba trabalhar volume. Volumes altos, volumes baixos. Professor, isso depende de quem é o sujeito. Claro. Eu costumo dizer assim, frase do Alexandre Evangelista, amigo nosso, pangaré, pangaré. O pangaré não precisa de muito mato para engordar. Uma série é suficiente. A literatura corrobora com isso. Uma série, 2 séries. Agora, obviamente que para um pangaré mais treinado, ele precisa de mais volume, precisa de mais trabalho. E aí você acaba colocando um volume maior sobre o grupamento muscular. Um erro clássico, para nós finalizarmos aqui essa primeira parte. Nós não distribuímos volume de treinamento baseado em exercício. Nós distribuímos e analisamos as variáveis do treinamento pensando no grupamento muscular. Ou seja,
O exercício utilizado, supino, crucifixo, crossover, ele é utilizado com uma variável específica, mas o que antecede a escolha desses exercícios é qual é o grupamento muscular que vai ser exigido. E baseado nisso, através de critérios avaliativos, há um delineamento de qual exercício que vai ser mais adaptado diante de uma necessidade de uma função ou até para mudança de vetor, pensando em arquitetura muscular, por exemplo. Então, parcelamento. Há uma necessidade de entender que não é pelo exercício, é pelo grupamento muscular. Mas aí existe N variáveis aí para a gente poder estar discutindo. Ok, muito bom. Olha, pessoal, precisamos fazer um curso específico de musculação e treinamento de força, né? Então, uma coisa é, como o professor Léo colocou, uma coisa é você dar treino para quem treina todo dia, outra coisa é você montar um treino para a média da população que treina 2 a 3 vezes por semana. A pegada é outra, né? Então, isso é importante a gente entender, tá bom? Um pequeno grupo de pessoas que treina todos os dias, caminho A. Pessoas comuns, pobres mortais, 95% da população, caminho B. O professor Paulo Amaral perguntou aqui, professor Mauro, referência, como dar autonomia para os alunos. Professor Paulo, autonomia depende de uma tomada de consciência. Então, aquilo, se o meu aluno está comigo 2 ou 3 vezes por semana, eu preciso orientá-los, fazer com que ele aprenda a se exercitar corretamente, com exercícios simples e eficazes, e que se ele for se exercitar nos outros 2 ou 3 dias que ele não está comigo, ele consiga aplicar aquilo que ele aprendeu nas minhas aulas. O SESC, alguns anos atrás, lançou um programa onde eles queriam que as pessoas aprendessem a treinar sozinho. Ok, a mesma coisa você se medicar sozinho, você comer sozinho. Se você não sabe comer, procura um nutricionista. Se você não sabe se medicar, procura um médico. Se você não sabe se exercitar, procura um professor. Aí eu quero me exercitar sozinho. Ok. Qual é o seu objetivo? Quantas vezes por semana? Então, uma palavrinha muito difícil é a tal da consciência. E olha, exercício não está entre as 10 primeiras coisas que as pessoas mais gostam. Gosta de Deus, gosta do marido, gosta da mulher, gosta do Lulu, do periquito, do patrão, tá ok? E o exercício está lá, então o exercício não está entre as 10 coisas. Nós temos uma grande luta, né, professor Léo, para tentar convencer as pessoas, né, que você faz, né? Olha, o João está dizendo aqui, tem muitas perguntas, avaliação múltipla, avaliação tradicional, fala treinamento A e B, opinião em relação à suplementação do processo de hipertrofia. Olha, na verdade não é a pegada dessa live aqui, musculação e hipertrofia. Podemos fazer uma outra com o professor Léo, respondendo questões específicas. A nossa ideia nesta era mais assim, voltada para saúde, bem-estar, emagrecimento e algumas dicas. Tá ok? Léo, dá sua despedida para a turma aí, que nós nos empolgamos, né? De 40 e 30 quando eu vi o negócio saiu, eu falei, caramba, eu tô aqui nas considerações. O João deletou a gente. Pois é, o Instagram tem isso. O Instagram ele permite que os caras que falam, que velhinho como eu, que fala demais pelos cotovelos, né? Eles só dão 1 hora de live. Bom, tá gravado aí tudo, né? O importante é isso. Bom, tá tudo... eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aí. Tivemos um número aí de mais de 120 em alguns momentos aí. Agradeço a Deus, agradeço a sua vida, né? Como um grande mentor e incentivador da nossa educação física. Tenho muito carinho pelo teu trabalho já de muitos anos. Então, obrigado. Quero dizer que aqueles que já me acompanham sabem do amor que eu tenho pela educação física e que a minha missão é servi-la, né? Eu não encaro a educação física, e quem me conhece pessoalmente sabe disso, eu não encaro a educação física como minha profissão, tá? Eu encaro a minha educação física como um sacerdócio, como uma vocação. Isso é uma coisa que todos que caminham ao meu lado sabem disso. Eu tenho um amor muito grande por ela e eu tenho a responsabilidade de tentar servi-la como um compromisso divino em retribuição ao que Deus me deu de presente, que é ser o que eu sou hoje. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a educação física, pela oportunidade de hoje estar falando com o professor Mauro Ghiseline e estar com vocês. Eu tenho, juntamente com o professor Paulo Amaral, um lançamento que se deu até hoje, né? Nós temos um programa, na verdade é uma certificação, professor, chamado Personal Trainer Coach.
né? Que ela carrega essa visão integral do treinamento personalizado. Todas as dimensões sobre o que é individualizar um trabalho. Então, o Personal Training Coach é uma certificação que pode ser modular, ela é composta por 14 módulos, de 10 horas cada módulo, mas a certificação ela compõe 140 horas com atividades dinâmicas e interativas. O site é personaltrainercoach.com.br. Nós inauguramos e lançamos hoje o material, até no meu Instagram tem uma pequena apresentação desse material. Então, caso você tenha vontade de conhecer, acesse e vai ser um grande prazer. O meu Instagram, eu acho que muita gente já conhece, prof.leonardolima, e eu só tenho a dizer que vocês que fazem parte da educação física, obrigado por me fazer pertencer a ela e se sentir pertencido à educação física juntamente com vocês. Não há diferença nenhuma entre eu, o professor Dr. Mauro Ghiseline e tantos doutores aí que eu vi que também estavam no Instagram. O único objetivo nosso é caminharmos com a mesma igualdade na melhora da educação física, né? De maneira nenhuma há uma necessidade de egos inflamados, pelo menos a minha caminhada e o que eu conheço também o professor Mauro, e eu acho que é desse jeito que tem que ser. Nós temos que melhorar a nossa visibilidade de atuação na sociedade e que a sociedade possa enxergar em nós algo de grande significância para essa vida sobre o movimento humano e as intervenções que a educação física pode dar, que é muito além da estética e muito além de objetivos, que eu não digo que são objetivos fúteis, porque objetivos são pessoais, mas é que são parcelas muito pequenas de uma dimensão muito grande. Então, que Deus abençoe o professor Mauro. Parabéns pelo teu aniversário nessa semana mais uma vez. O senhor é um presente para a nossa vida, é um presente para a educação física. E obrigado a você que nos assistiu aí com tanto carinho, com tanto respeito. E aqueles que entraram agora, estamos encerrando, mas o material, pelo que o professor comentou, vai estar disponível aí e a gente está aí para servir você. Agora eu jogo a peteca para o senhor. As suas considerações. Tá bom, Léo, obrigado, querido. Olha, pessoal, um agradecimento especial ao professor mestre Leonardo, né, pela sua trajetória, pelo seu envolvimento, pelo seu carinho, pela sua dedicação, né, em prol da nossa educação física, do crescimento da educação física, tá? Então, realmente, meus cumprimentos. Então, olha, a Evne aí, que adorou, né, lá, e tantos outros, o Paulo, Amaral, nós vimos assim, vários colegas nossos entrando na nossa live, que para nós é um motivo de muita satisfação, de muita alegria. Sabe, Léo, eu estou nessa jornada há 52 anos, né? E continuo bastante motivado, né? Fiz meu doutorado com quase 70 anos, continuo estudando, escrevendo, e a minha maior alegria é conseguir compartilhar, né, compartilhar com os colegas aquilo que eu aprendi ao longo desses 52 anos, né, estudando, aprendendo e continuo estudando. Eu, quando você disse, né, então, o treinamento intenso para mim, as minhas dobradiças, né, de tanto pular na aeróbica, né, o meu corpo sente. Então, eu treino 4, 5 vezes por semana, né? Porque eu vivo aquilo que eu mostro nas minhas aulas, primeiro eu experimento no meu corpo e na minha mente. Então, parabéns aí, seguramente o seu produto junto com o Paulo, seguramente é um produto de excelente qualidade, vai agregar valor para os personal trainers, tá? Seguramente eu recomendo, procure e se intere nesses processos, né? Hoje nós temos aí essas ferramentas de AD, permite que nós consigamos transmitir aquilo que nós temos desenvolvido. Essa live, né, que começou com o professor Léo hoje, é um projeto que eu idealizei, um sonho que eu tinha de reunir amigos, convidar amigos para um bate-papo, né, transmitindo aquilo para que vocês conheçam cada uma dessas pessoas, me conheçam um pouquinho e conheçam aqueles que eu considero amigos e, como eu disse para o Léo no nosso aquecimento, né,
além de ser amigo, é um respeito profissional. Que nós temos amigos que nós tomamos cerveja no boteco e não convidamos para fazer um trabalho científico, pedagógico, porque eles são amigos com outras. Então, quando nós conseguimos reunir essas duas coisas, a amizade com a competência, é o melhor dos mundos. E conseguir trabalhar com amigos competentes é o melhor dos mundos. Né? Então, essa é a minha busca. Então, a metodologia multifuncional é o resultado de 52 anos de experiência. Então, são propostas pedagógicas. Eu não vou discutir fisiologia biomecânica, tem gente muito melhor do que eu para fazer isso. Então, a minha preocupação é com a pedagogia. E eu percebi, sabe, Léo, nesses últimos anos, que as pessoas entendem de fisiologia, entendem de biomecânica, mas não sabem montar treino. Não sabe dar aula. Personal trainer. Dar uma sessão de musculação, peito com costa, bíceps, o que você não tem muita, não tem, é tudo muito igual. É agachamento, depois você quer trichipa, levantamento de perna, ok. Agora, quando ele tem que pegar uma pessoa comum e ficar com ela 10 anos, qual é o segredo? Eu quero passar isso é pedagógico. Mas tem um sólido fundamento fisiológico, uma sólida biomecânica, né, que tem muitos cursos que falam sobre isso. Eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre pedagogia, processos, relacionamento, longevidade de programa, para pessoas comuns, os pobres mortais. E me preocupa muito, porque estamos falando muito em hipertrofia, que é muito bom, muito emagrecimento, que é muito bom, muito em performance, mas as pessoas comuns estão sendo submetidas a treinamentos absurdos. Eu tenho visto corda naval para indivíduo destreinado. Me desculpe, meus cabelos brancos querem sair voando. Então, por isso, o Léo me propôs a desenvolver a metodologia que ela é criada em 2 pilares. É a avaliação, quali-quant, avaliação multifuncional, que eu vejo os déficits, as necessidades. O que o aluno quer, o objetivo, o que ele necessita, eu identifico. Melhor dos mundos, objetivo mais necessidade, um programa para pessoas comuns, para que você consiga encantar o seu aluno nos próximos anos. Então, eu tenho alunos que estão comigo, que eu cuidei há 20 anos, há 15, há 30, há 25 anos, que morreram nas minhas mãos, né? Cuidei de indivíduos que começaram a treinar com 86 anos. Então, quando se fala em envelhecimento, vamos entender o que é um idoso. Então, eu fico muito feliz em ter tido essa oportunidade e ver que você está desenvolvendo uma orientação, um programa para os personal trainers, dando um caminho administrativo, de marketing pedagógico, o que é muito bom. Nós precisamos, sim, de programas com essa pegada. Então, vocês que nos acompanharam, meus agradecimentos. E vamos marcar outras, né, Léo? Pegando temas aí para que a gente consiga responder outras perguntas, pegando temas relacionados. Eu só quero dizer uma coisa, professor, se o senhor me permitir. O meu sonho, por favor, é ver mais professores Mauro Ghisellinis ao longo da carreira do profissional de educação física. O que significa? Hoje nós temos um problema muito sério. O personal trainer ele tem uma data estimada de limite de atuação. Poucos profissionais trainers têm mais de 50 anos. É muito triste isso, né? Então a gente precisa mudar esse paradigma. Não vamos tentar agora entender que sim, há possibilidade, de fato, de quanto mais experiente, mais maduro, sim, ele é a nossa referência, é o nosso norte. O Mauro Ghiselline é expressão exata, ainda atuando como personal, ainda atuando com ciência e prática, mostrando que você que tem 23 anos, 24 anos, eu desejo de todo o coração que você possa atuar como personal com 60, 70, 80, porque aí sim valeu a pena. Eu acho que a gente precisa parar. Você vai ter uma hora que você vai ter cabelo branco, vai ter uma hora que você vai ter ruga, e desculpa, vai ter uma hora que o teu braço, que era 42, 43, ele não vai se sustentar mais, a barriguinha vai crescer. Então é isso, precisa de uma educação física mais inclusiva, porque o que a gente tem hoje é uma educação física mais de exclusão. Lutemos juntos para isso, eu acho que esse é o caminho, tá bom? Deus abençoe todos vocês. E obrigado por participar dessa live.
Obrigado, Léo. Um abraço a todos vocês. Obrigado, querido. Fique na paz, que essa luz branca e divina ilumine a todos e que vocês sigam. E a minha mensagem não, faça com muito amor, com carinho. E olha uma coisa que eu aprendi. Só faz o simples quem sabe muito. Quem sabe pouco complica. É coisa Tchau. boa. Vamos além da mitocôndria. Vamos além da mitocôndria. Tá bom? Um abraço, Léo. Obrigado, Tchau. querido. Obrigado pela sua presença.